Alô, bom dia, tirem as crianças da sala porque nós estamos de volta nessa quarta-feira, dia 12 de junho de 2024. Sejam todos bem-vindos. E no vídeo de ontem, no vídeo da tarde, eu levantei uma suspeita, lembram? Pode ser que o sistema tenha colocado Hunter Biden no altar do sacrifício para atingir um objetivo maior. Explico. Pode ser que o Deep State tenha concordado em colocar um notório democrata, filho do presidente atual dos Estados Unidos, no banco dos réus para ser condenado, para dizer que a justiça é linda, bela e maravilhosa e, portanto, o julgamento de Donald Trump segue na mesma linha, nada a reclamar, não é não? A minha suspeita era de que a condenação de Hunter Biden visa a condenação de Donald Trump para, evidentemente, tirá-lo da corrida presidencial, tirá-lo do páreo. Mas mesmo que ele for condenado, ele pode ser, sim, candidato. Pode. Mas a orquestração da mídia e suas maravilhosas pesquisas já apontam para um declínio depois que Donald Trump foi condenado. Ele pode, enfim, perder muitos votos, porque, afinal de contas, ele foi condenado, né? Ninguém quer votar num criminoso condenado. Então, é claro que a narrativa também está pronta nesse sentido. Seja como for, a condenação de Hunter Biden, sim, respingará em Donald Trump. Bem, ontem era apenas uma suspeita, mas hoje eu praticamente tenho-na confirmada. Pelo seguinte, pelo um artigo do jornalista e escritor Jacob Hilgram, que disse o seguinte, ele é editor do National Interest, e disse através das páginas do National Interest o seguinte: presta atenção. Hunter Biden prova que a justiça americana não é fraudada. Vou ler só o subtítulo, tá? Chega do mito de que o sistema de justiça americano é fraudado. O veredito do júri que considera Hunter Biden culpado de todas as acusações em seu caso de arma de fogo no Tribunal Federal de Wilmington, Delaware, é um golpe para ele, seu pai e Donald Trump. Jacob Hilgram é considerado, como poderemos dizer, um rhino, não seria exatamente um rhino, ele é um conservador da ala neocon, ou seja, um neoconservador. Alguém que acredita que os Estados Unidos devem sim dominar o mundo pela força e buscar sempre os seus interesses através da força bruta quando for o caso. Daí porque ele batia palminhas para o governo do Bushinho, de Bush Filho, quando entrava no Iraque pela segunda vez atrás dos perigosíssimos poços de petróleo, das perigosíssimas armas de destruição em massa, né? Pois é, mas já que estava lá, por que não pegar o petróleo? Bem, Jacob Hilgram, ele entrega o jogo aqui, ele diz exatamente que é isso mesmo. Vamos então fazer do julgamento de Hunter Biden um modelo da América absolutamente justa. Quem irá contestar a decisão do senhor Juan Merchan em relação a Donald Trump a partir de agora, não é não? Pois é. Eram as minhas suspeitas de ontem e parece então foram confirmadas. Mas eu andei pesquisando alguns outros artigos de Hilgram que diz o seguinte, um deles me chamou a atenção porque dizia o seguinte no título: por que Joe Biden e Donald Trump temem Robert Kennedy? Esse foi um artigo de 16 de maio de 2024, 16 de maio. Bem, quase um mês, né? Bem, a questão aqui é a seguinte: ninguém, nem da ala de Biden, nem de Trump, teme necessariamente Robert Kennedy Jr. Nenhum deles tem
temor ou calafrios quando pensa em Kennedy, em Bob Kennedy como adversário político. O seu DNA é democrata, mas por enquanto está, digamos, numa terceira via, no Partido Independente, e não tem nenhuma expressão no momento. Mas aí, voltando à minha segunda suspeita de ontem, eu sugeri no final do vídeo de que pode ser que tenhamos uma eleição sem Biden e sem Trump. E aí teriam que aparecer os nomes pela ala democrata e pelos republicanos, os nomes de última hora. E quem seriam os nomes de última hora? Por parte dos republicanos, não se sabe, evidentemente. Pode ser um rhino, um notório, como Mike Pence, vai saber, mas isso aqui é só um balão de ensaio. Agora, pode ser que para o lado dos democratas o nome já tenha sido gestado há um bom tempo atrás, o de Bob Kennedy, não é? Porque afinal ele tem o DNA democrata. Então é assim que nós entendemos por que uma matéria bem antecipada já chamava atenção para o medo, o temor de Biden e Trump em relação a Bob Kennedy Jr. É o tal negócio. Invente alguma coisa e vá falando sobre essa coisa como se ela já existisse. Entenderam? É tudo um grande jogo, não é não? Pois é. Bem, por falar em Hunter Biden, vejam só, Elon Musk também entrou na história. Ele comentou o seguinte na sua conta no X, que o filho do presidente, Hunter Biden, o filho do presidente, deveria estar preso, sim, mas não pelo pseudo-crime de que é acusado, mas por prejudicar a integridade dos Estados Unidos ao aceitar subornos em troca de favores políticos. Ele disse, as travessuras privadas de Hunter não são grande coisa, na minha opinião. Ele é do tipo, viva e deixe viver. No entanto, disse Elon Musk, prejudicar a integridade e a credibilidade dos Estados Unidos é inaceitável, pois desonra o país. O problema é que Hunter Biden não irá para a cadeia por causa dos seus verdadeiros crimes, não é mesmo? Porque aí teriam que levar o velho Joe também e mais um monte de gente ligada ao esquemão com a China, por exemplo. Não vai rolar, claro. Então, parece que fica isso, por isso mesmo. Hunter Biden será condenado, quem sabe até puxará alguns dias de cilindró, para que um peixe, um tubarão muito maior também o seja, não é não? Muito bem, eu preciso comentar isso aqui, não é assim muito relevante, mas eu preciso comentar. No domingo, o jornalista e escritor, o jornalista do La Nación, Carlos Paine, analista político, geopolítico e historiador, ligado à esquerda, claro, fez um longo comentário dizendo como Milei adotou uma política de ódio contra os seus inimigos. A direita espuma de ódio, segundo Paine. Mas aí ele aproveitou também para comentar as eleições europeias, da União Europeia. Ele disse o seguinte, se olharmos para o que aconteceu na Europa nas eleições deste domingo, onde houve um crescimento significativo da extrema-direita, notamos em cada país que as manifestações dessa extrema-direita são diferentes. Marine Le Pen não é a mesma que Vox em Espanha, ou Meloni em Itália, ou Orbán na Hungria, mas há um denominador comum em todos eles, o ódio aos imigrantes. Bem, para desgosto de Paine, no mesmo momento, o icônico Washington Post New York Post, dizia o seguinte, no mesmo momento, no mesmo dia, no mesmo domingo. Durante décadas, os globalistas em Bruxelas prometeram ao povo europeu que a imigração em massa não afetaria a sua cultura e poderia proporcionar propriedade em massa, que uma economia verde poderia desbloquear um boom econômico e salvar o planeta,
e que os receios do terrorismo islâmico eram meramente racistas. A classe política usou todas as táticas de medo que tinha na manga para impedir que os europeus percebessem o que era tão óbvio, que estavam perdendo os seus próprios países. Em nenhum lugar, em nenhum outro lugar, isso é mais verdadeiro do que na Alemanha, onde tanto o establishment político de centro-esquerda como o progressista introduziram uma série de ideias terríveis diante de mais de uma década, desde a decisão de Angela Merkel de permitir a entrada de mais de 1.700.000 refugiados no país, até a ambiciosa política de Olaf Scholz de impulsionar uma economia verde que levou a Alemanha a crescimento econômico próximo de zero nos últimos 2 anos. Mais um pedacinho da matéria do New York Post. A alternativa para a Alemanha, ou AfD, um partido populista nacional bombástico, emergiu dessa frustração em 2013. Embora os líderes da AfD tenham enfiado os pés coletivamente na boca várias vezes com retóricas extremistas, o nível de escrutínio colocado sobre eles diminuiu qualquer outro partido da Europa. Eles também foram investigados pelo governo federal e pesadamente multados. Vários políticos proeminentes apelaram à sua proibição total. Apesar de toda essa controvérsia, a AfD ficou em segundo lugar quando os alemães votaram nas eleições parlamentares da União Europeia, com as sondagens a mostrarem-na como um partido político mais popular entre os eleitores da antiga Alemanha Oriental, os operários e até mesmo os eleitores com menos de 15 anos de idade. Ou melhor, de 15 a 25 anos de idade. Todos esses grupos sentiram-se compelidos a votar nos nacionalistas, por mais impróprias que fossem as suas mensagens à sociedade educada, porque o sistema, tal como está, não funciona. Olha aí, senhor Paine. A imigração em massa e a economia de esquerda tornaram a vida mais difícil aos cidadãos alemães e fazem com que se sintam estranhos em seu próprio país. E por aí vai. Fala também da França, do mesmo problema enfrentado pelos franceses, que parece, para muitos, já não estão na França, mas em qualquer outro lugar que não é a França. Então, voltando aqui para o senhor Paine, ele diz, né? Vamos ver, as manifestações dessa extrema-direita são diferentes. Marine Le Pen não é a mesma que o Vox na Espanha, ou Meloni em Itália, ou Orbán na Hungria, mas há um denominador comum em todos eles, o ódio aos imigrantes. Não tem nada a ver com ódio. O sujeito, de repente, sai à rua e já não se reconhece no seu próprio país, na sua própria cidade. De repente mudou tudo. Tem cidadezinhas na Alemanha desse tamanho que literalmente param 5 vezes por dia durante a oração dos muçulmanos. E isso, é claro que constrange, por exemplo, um nacional, porque ele já não tem mais nenhuma referência, que eram as dos seus pais, seus avós, etc. e tal. E aí como fica? Eu vi casos de italianos já bem velhinhos dormindo nas ruas em Milão, porque suas casas tinham sido passadas para imigrantes ilegais, por exemplo. Então foi uma política desastrosa que de repente abriu as portas para milhões de pessoas. A maioria delas com idade jovens, não é mesmo? Que poderiam eventualmente fazer filhos durante muitos e muitos anos. E isso, claro, era um projeto de reestruturação social, de mudança cultural, religiosa, espiritual e tudo mais. E é claro que isso em algum momento chocaria a população. E eu penso que demorou muito, inclusive, porque a propaganda foi muito bem feita, não é mesmo? Mas para o senhor Paine é ódio, Só a direita odeia. O ódio é exclusividade da direita.
toda essa reação não é porque eles estão perdendo os seus países, a sua cultura, a sua paz, a sua segurança. Não, é porque eles odeiam. Durma-se com um barulho desse, hein, La Nation? Que papelão, hein, senhor Paim? Bem, por falar em Paim é jornalista também, né? Você quer ganhar dinheiro, muito dinheiro com o jornalismo? Se sim, preste atenção nessa matéria publicada pelo Daily Sceptic ontem. A matéria dizia o seguinte: novo bilionário revela enorme escala de financiamento bilionário verde para reportagens de emergência climática na grande mídia. Vou ler só um pedacinho da matéria e você logo entenderá. Um enorme programa de preparação global destinado principalmente à grande mídia, envolvendo o catastrofismo climático e a promoção do net zero, é detalhado em um relatório publicado recentemente pela Health Journalism Network da Internews, que é financiada por bilionários verdes. O trabalho é uma visão chocante sobre a corrupção do jornalismo investigativo independente. A certa altura, o relatório observa uma tendência preocupante entre os jornalistas de alguns países que ainda procuram equilibrar as suas reportagens sobre alterações climáticas. O relatório mostra claramente que os multimilionários verdes são os que dão as cartas na promoção de histórias de colapso climático inspirado no net zero. Note-se que podem financiar jornalistas para, segundo o mesmo relatório, abre aspas, para cobrir histórias numa determinada área climática, determinada pelos interesses e objetivos do financiador. Então é o seguinte, se você quer ganhar muito dinheiro com jornalismo, faça isso, espalhe o terror climático por aí. Agora, se você é dono de um jornal, uma mídia, seja lá o que for, e já não, digamos assim, não tem muito recurso por conta do êxodo dos seus leitores ou consumidores, peça ajuda para os bilionários verdes e transforme o seu jornalismo numa propaganda de interesse climático. É isso que diz a matéria. Eu vou ler só mais um pedacinho. Ao longo dos últimos 20 anos, as fundações multimilionárias com eficiência fiscal colmataram as lacunas, ou seja, preencheram lacunas, né, de financiamento deixadas pelo declínio da circulação e das vendas de publicidade nos principais meios de comunicação social. Ou seja, se o seu jornalismo é péssimo e os seus leitores acabam cascando fora, não se preocupe, porque os multibilionários verdes te sustentarão numa boa, claro, bastando para isso que você siga o script que já vem pronto, a receita pronta, né? Ou seja, as matérias, reportagem, tudo prontinha. A RJE refere que os jornalistas concordaram esmagadoramente que o apoio de organizações de financiamento externo era essencial para permitir a sua reportagem climática e ambiental. Qualquer jornalista pode candidatar-se para ser membro da RJE e o principal beneficiário, ou principal benefício, é o acesso a financiamento para histórias e oportunidades de formação. A operação conta com mais de 25 mil membros em 200 países, 25 mil membros até o momento. Pelo jeito, todos ganhando muito bem, né? A lista de financiadores da RJE é longa e inclui muitos apoiantes bem conhecidos no trabalho de propagação do medo climático. Incluída está a Fundação Europeia para o Clima, fortemente apoiada por Michael Bloomberg. Olha a Bloomberg aí, gente. Bom, novidade nenhuma nesse caso, né? E também por Sir Christopher Home. Outros apoiantes como Tides, Tides, Gulbenkian, WOAC, Packard, Climate Justice, Resilience, MacArthur e, claro, não podia faltar,
Rockefeller. Organizações políticas e governamentais, incluindo as Nações Unidas e o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânicos, também ajudam com dinheiro dos contribuintes. Então é isso. Se você quer ganhar dinheiro, muito dinheiro com jornalismo, espalhe o terror climático. Você ficará muito bem, talvez não muito bem visto pelos seus pares, nem muito lido, mas em relação à conta bancária, certamente a vida melhorará bastante, você progredirá. O que mostra, evidentemente, o declínio moral do nosso jornalismo, não é? Está todo mundo interessado, não, mas na verdade, nos fatos, não. É grana mesmo. Bem, eu tenho muito mais coisas para falar, mas como o vídeo está longo, então a outra parte, vou cortar aqui, a outra parte eu volto à tarde, se Deus quiser. Por enquanto é isso. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se você ainda é inscrito no canal. Se não for mais, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E até depois, se Deus quiser.